Eu quero ler. Isso aqui é maravilhoso. É tão rico, irmão. Se você não pegar da primeira vez, assista novamente, que vale a pena. Não é porque eu estou dizendo não, é porque é a mensagem. Vamos lá então. Aqui está falando da mulher do poço e tal. Ele diz assim. Ela diz, Senhor, em outras palavras, nós temos esperado pelo Messias vir e ele vai ser um Deus profeta e nós sabemos quando ele vier, ele nos dirá estas coisas. Então você deve ser um tipo de profeta. Ele disse, eu sou o Messias. Eu sou aquele do qual você está falando. Ela deixou aquele cântaro de água, uma prostituta desesperada. Que condição ela estava? Correu até a cidade e disse para aqueles homens, venham, vejam um homem que me disse o que está em meu coração. Não é esse o Messias? Não é esse o Messias? Nenhuma vez aquilo foi realizado para os gentios? Não, Senhor. Este é o dia dos gentios, quando as luzes do entardecer, reticências. Os judeus estão em uma nação agora, para controlar o mundo. Uma vez eles controlavam o mundo, mas eles estão voltando para controlar o mundo. Controlar o mundo, quem que é o mundo? As nações, meu querido, minha querida. Observe aquela figueira brotando lá. Você cuida dos judeus. Onde quer que ele esteja o calendário de Deus, você vai descobrir. Ele nunca abandonará Israel. Mas Israel teve de ser cegado para que nos desse uma chance. Ame-os, não se preocupe. Eles florescerão novamente. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão. Mas eu restaurarei, diz o Senhor. Aquilo apenas foi comido por causa de uma maldição, para que nós pudéssemos entrar. Nossos olhos estão abertos. Agora, o que é isto? Nosso dia está terminando. Os judeus estão começando a se ajuntar, como Deus disse, e as luzes do entardecer estão brilhando sobre o quê? Onde estão as luzes brilhando? As luzes do entardecer? No oeste. Lá, elas brilharam no leste, sobre os judeus, no povo do leste, lá no princípio. Tem sido um dia escuro das denominações e assim por diante, mas a luz do entardecer brilhará nos gentios, do hemisfério do oeste. Aqui estamos agora, no fim, estamos na costa oeste. Se formos mais para frente, você volta para o leste, lá em Israel. Novamente, a civilização tem viajado naquela direção, então as luzes do entardecer estão brilhando, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, eu quero que você capte isso aqui, presta bem atenção. O oeste representa o mundo ocidental, os gentios. Mas eu quero mostrar um negócio para você, e você lê do jeito que está escrito aí. Olha isso aqui. Agora, eu estava ficando velho e eu pensei, será que haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Apenas lembre-se, do oeste virá um cavaleiro do cavalo branco. Cavalgaremos este caminho novamente, é verdade. Assim que nos aprontarmos, é uma promessa. Vocês vejam. Meu Deus, me dá coragem. Leia isso aqui. Todos esses países são países ocidentais. Quer dizer, do oeste. Países do oeste. Países gentios. Países que já tiveram o seu dia de graça. Mas eles precisam ter o dia da condenação, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, para lhes retribuir por terem rejeitado estes 7 mensageiros, gentios. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada, faço questão que você veja. Nações gentias que influenciaram o mundo inteiro e rejeitaram a mensagem desses 7 mensageiros, do dia da graça. O dia da graça está se findando para eles. E o dia da graça se finda para eles e eles entram no dia da vingança do Senhor pela rejeição, a pregação aos perdidos. Tem assim uma rodada lá. Os mesmos que estavam aqui. Ai, meu Deus. Me ajuda a falar de uma maneira inteligível. Mas ao mesmo tempo que a porta está se fechando para os gentios, a porta da graça está se abrindo para o leste. É por isso que no leste aparece um anjo com o selo de Deus, com o Espírito Santo. Ele não aparece com as taças. Ele não aparece com as taças na mão. Ele aparece com o selo de Deus, graça. Mas ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo, olha isso aqui, meus amados. No ano 70, Tito matou todos os judeus que estavam em Jerusalém. Que o sangue jorrava pelas portas da cidade. Naquele mesmo dia que aquilo estava acontecendo, irmão, o evangelho entre os gentios estava pegando fogo, estava florescendo. O batismo do Espírito Santo caindo nos gentios. Ao mesmo tempo que era a perdição para os judeus que tinham rejeitado a palavra de Jesus e tinham crucificado ele,
Agora, ao mesmo tempo, o mesmo evangelho que estava executando juízo nos opressores, os que crucificaram Jesus, era o mesmo evangelho que estava salvando os gentios e transformando vidas e começando a primeira era da igreja, no ano 70. Agora, ao mesmo tempo que o selo de Deus estará caindo em Israel, logo depois do período da tribulação, é ao mesmo tempo que o evangelho, e eu vou ler para vocês, o evangelho, dá uma olhada aqui. O que você acha que é isso aí? Ó? Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, mas eles não estavam com o selo de Deus na mão, irmão. Não, para o mundo do oeste não é selo não, o dia do selo passou. 7 anjos, não vem me dar símbolo aqui não, eu estou lendo do jeito que está escrito aqui, vamos ler do jeito que está escrito. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. Olha, irmão, você sabia que a Alemanha de hoje é a mesma Alemanha, as mesmas ruas que Lutero caminhava há pouco tempo atrás? Você sabia que a Inglaterra de hoje é a mesma Inglaterra que John Wesley cavalgava a cavalo, 40 milhas a cavalo por dia? É a mesma Inglaterra? Você sabia que os Estados Unidos, que tem hoje na Terra, é o mesmo Estados Unidos de 1965? Você sabia que a Turquia de hoje é a mesma Turquia dos dias de Irineu? É o mesmo lugar, é o remanescente daquele povo original. E aqui está o remanescente daquele povo original, um com a verdade e um com a rejeição. Aqui ele está falando do juízo do trono branco, lá depois dos 1000 anos, onde todos os países de todas as eras e tempos... Agora, nós estamos lidando, irmão, num tempo muito especial. Porque esses 2000 anos, a mesma Roma que foi estabelecida lá no começo, é a mesma Roma que está na Terra hoje. É a mesma Roma. A mesma Roma que matou Paulo, que perseguiu a Paulo, a mesma Roma é a mesma Roma que está aqui hoje. A mesma Alemanha que rejeitou a Lutero é a mesma Alemanha que está aqui hoje. E isso está lá no livro de Daniel, falando, mostrando, representado por aqueles animais. Sim, leia lá no livro de Daniel, eram os mesmos animais. Aquela 4ª criatura que começou lá atrás, não é? E veio até os dias do fim, quando a pedra bateu. Era a mesma nação, mesmos poderes, mesmas influências. Tá, eu não acabei de ler algo para vocês aqui. Aqui, ó. A menos que o homem nasça de novo. Se ele for nascer de novo, a mesma bênção que veio ao homem lá atrás, virá a ele aqui. E nós passamos por isto, vez após vez, e através das escrituras na semana passada, e descobrimos que no povo do leste, quando o Espírito Santo caiu sobre os judeus, os quais eram os do leste, o Espírito Santo caiu com grandes sinais e manifestações. A Bíblia disse que seria um tempo que não daria para dizer se era escuro ou dia, meio que um dia nublado, até o final da última parte do entardecer. Então o sol sairia por alguns minutos no último entardecer. Haverá luz no entardecer, está certo assim? Bem, este é o povo do oeste, os gentios, recebendo o mesmo Espírito Santo que os judeus receberam lá atrás, com os mesmos sinais e manifestações. Está vendo? O que quer dizer oeste? O que quer dizer oeste, irmão? Gentios. As nações do ocidente, até a mídia usa isso, a imprensa. Oeste. Nações ocidentais, não é? Nações ocidentais. Mas veja, irmão, essas nações ocidentais, todas elas rejeitaram, botaram seus mensageiros na sepultura, perseguiram, mas está chegando o dia onde essas nações terão que ser... Lembra que eu comecei falando sobre o juízo das nações? Mas quem é que vai julgar as nações? Olha, que história, irmão. Meu Deus do céu, quem poderia escrever uma história dessa? Quem poderia escrever uma história dessa? É os mesmos lá. Não. Lembra que Abraão voltou na mesma Jerusalém? E ele, tem uma citação que o profeta disse, ele pediu para Deus, eu posso dar uma passada lá, eu quero ver como que tá. Pode, vai.
Você deve, mas lá estava só de passagem. Mas aqui não é de passagem, aqui é 1000 anos. E outra, eles vêm para tomar que os reinos deste mundo, dizem Apocalipse 11, vieram a ser de nosso Deus e seu Cristo. Os reinos, os países desse mundo. Como que tem alguém que ainda disputa o que o profeta diz e disputa o que a Bíblia diz? Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma locusta, tem algum pulgão comendo essas bênçãos. Aqui ele está falando sobre o juízo do trono branco, mas eu quero pegar o princípio. Assim como ele disse na mensagem, a visão de Patmos e as 10 virgens, 144 mil judeus, falando, quando ele retorna ali, lembra? A cabeleira branca de Daniel 7, aquela peruca branca, o profeta disse que ele representa 7 mensageiros. Literal. Ah, mas deixa eu ler de novo para vocês. Lê aqui, ó. Veja. 7 anjos, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E o que ele viu saindo do céu? 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Vindo para onde? Para a terra. Vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. Muito bem. Esta visão é a mesma de Apocalipse 1. É a mesma de Apocalipse 1. E eu vou mostrar para vocês algo. Se puder mostrar aqui, até eu achar a citação. É a mesma visão de Apocalipse 1. Dá uma olhada aqui ele falando dessa visão. Agora, se vocês notarem em Apocalipse 1, nós vimos Jesus se encontrando nas 7 asas da igreja, os 7 candelabros. Quando ele se virou, ele viu um como o filho do homem que se encontrava, vestido como estava, era a noiva que se encontrava nos candelabros, tirada de lá. E lá estava vestida de ouro, etc., assim como ali em Apocalipse 15. Ele disse, era a noiva. No lugar ele disse, era 7 mensageiros. Mas claro, eles não vêm sozinhos, eles vêm com os grupos. Para julgar, como disse na carta de Judas. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos e dentre eles condenar os iníquos, não é? Os maus, os ímpios. E aí ele diz na mesma mensagem, as 10 virgens 144 mil, ele fala daqueles que nunca tiveram a chance de ouvir o evangelho entre os gentios, tá? Entre os gentios. Nunca tiveram a chance de ouvir o evangelho. Deus é justo, está lá. Ele fala isso nas 10 virgens e fala isso Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Ele menciona estas coisas aí para vocês. Vamos ver aqui. Olha como diz ali, ó. Olha, compara Apocalipse 15, eu já estou encerrando, com Apocalipse 1, que eu acabei de citar, 13 e 14. Diz assim, ó. E no meio dos 7 caçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Olha, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Tá vendo a peruca aí? Como a neve e os olhos como chama de fogo. Compara essa escritura com a Apocalipse 15. Olha ali, ó. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E aí ele diz, falando dessa escritura de Apocalipse 1, volto a repetir, não quero que você perca. Apocalipse 1, nós vimos Jesus se encontrando nas 7 asas da igreja, os 7 candelabros. Quando ele se virou, ele viu um como o filho do homem que se encontrava, vestido como estava. Era a noiva que se encontrava nos candelabros, aquela semelhante ao filho do homem no dia do Senhor, no dia da vingança, Apocalipse 15 ou Daniel capítulo 7, não é? Tem mais coisas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, mas podemos deixar... Olha, eu quero terminar dizendo isso para vocês. O que esses 7 anjos estavam saindo de lá, voltando para cá? O que eles tinham na mão deles? Pragas. Pragas. Não era uma mensagem de graça. Não, não era mais uma mensagem de graça. Não, Senhor, pois tiveram 2000 anos para aceitar. Agora não era mais uma mensagem de graça. Era uma mensagem aos condenados. Aos condenados. Vamos encerrar com essa... Isso aqui tem se tornado como que um lema para mim. Isso aqui tem me ajudado demais. E é por isso que eu vou repetir para vocês. Leia isso aqui, meus amados. Leia isso aqui. Das 7 eras, hein? Das 7 eras.
Em Apocalipse não é só Satanás que está se aprontando, mas Cristo está se aprontando para lhe encontrar. Ele tem 7 mensageiros especiais, 7 generais. A batalha vai ser quente e pesada. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo já juntou os seus, não nos 4 cantos da terra, porque vai haver um remanescente pequenino. O que ele está fazendo? Ele está juntando dos 4 cantos do céu. Entraremos nisso em almas debaixo do altar, dos 4 cantos do céu, num cavalo branco com a neve. Meus amados, em Apocalipse 5 aparece os 7 grupos das 7 eras sendo ajuntados, não é? Na revelação do 7º selo. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, pode voltar a assistir mais uma vez. Nosso tempo se expirou, mas foi um prazer enorme estar convosco. Muito obrigado por vossa audiência. Orem por nós, estamos numa guerra tremenda, debaixo de ataque, mas o profeta já avisou que seria uma batalha quente e pesada, aqui e lá. Aqui é eclesiástico, lá é literal. Não é? Lá é tudo, lá é eclesiástico, político, demoníaco, lá é tudo. Leia lá o 4º selo que você vai entender.